Olá pessoal, aqui é o professor Rony, mais uma vez, continuando o nosso curso de Informática Básica. O que nós temos que trabalhar agora? Você já tem uma noção do que é o computador, do que é o sistema operacional, de como que você, digamos assim, se prepara para começar a estudar, para começar a trabalhar, para começar a executar suas atividades de rotina. Mas e aí, a partir do momento que você ligou o computador e seu computador parou numa tela como essa. Onde eu estou? O que eu faço? Qual é o caminho que eu devo seguir? Então aqui é a tela inicial, o chamado ambiente de trabalho do seu sistema operacional. Pode ser que ele seja um pouco diferente na aparência, em função de você ter uma versão diferente do Windows, ou você está trabalhando com Linux, ou você está num smartphone aí, utilizando um Android, ou um iOS num celular da Apple. Mas o que acontece é que todas essas situações são basicamente a mesma ideia. Você está no sistema operacional. Legal, mas e agora? Agora, aí varia de acordo com a necessidade que você tenha. Por exemplo, vou começar um curso agora, online, e que eu preciso me organizar para me preparar para trabalhar. Quais são as bases do que eu tenho que conhecer para poder fazer isso aí? Então, primeiro de tudo, você precisa saber organizar a sua máquina, o seu aparelho que você vai usar. Então, por exemplo, no caso do computador, a melhor forma que existe, principalmente num curso com uma duração um pouco maior, como uma graduação, é que você tenha um espaço dedicado para você colocar as coisas que vão acontecendo durante esse curso. Então, por exemplo, aqui ó, na chamada área de trabalho, vocês podem ter poucas coisas como eu tenho aqui na minha de exemplo, mas pode ser que vocês tenham vários ícones aqui já de aplicativos, de um monte de situações aí, que sejam programinhas que você pode usar, jogos e tudo mais. Eu deixei bem vazio aqui o espaço para não ficar muito poluído e atrapalhar o estudo de vocês. Mas basicamente é o seguinte: digamos que você vai começar a estudar, fazer o seu curso. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Crie um espaço para organizar suas atividades. Aquilo que for referente ao curso. Você coloca tudo ali e à medida que você for avançando nesse curso, novas etapas vierem, disciplinas, atividades a serem realizadas, aí você vai organizando mais aprofundadamente esse espaço aí. Mas basicamente o que você precisa é de um espacinho para isso. E aí, voltando, né, no embasamento que vocês precisam, a ideia é simplesmente a seguinte: você precisa criar uma pasta. Então a pasta é como esse desenho amarelo aqui escrito temp, de temporário, onde você pode ter conteúdos gravados. Então o que eu vou fazer? Botão da direita, aí desce uma lista, ela é de acordo com o contexto. Então, por exemplo, eu apertei aqui na parte azul da tela. Ó. Se vocês apertarem em cima da pasta, aparece uma lista diferente. Se você apertar em cima da lixeira, aparece uma lista diferente. Então eu tenho que pegar um espaço vazio, novo e pasta. Então aqui você faz a criação de uma nova pasta vazia com o nome que você quiser. Então tá aqui. Vamos colocar atividades. O nome que também você achar melhor. Pode ser meu curso, o nome do curso, o nome da instituição, sei lá, trabalhos, o que você quiser. Eu coloquei atividades só para servir de exemplo. Aí dá um enter ou clica fora, ou tanto faz. Ele vai efetuar o processo. Então foi criada uma pasta chamada atividades. Dentro dela não tem nada, ó, tá até escrito aqui, ó. Data de criação, 31/10 de 2021, pasta vazia. Beleza. Dou 2 cliques, olha lá, a pasta realmente não tem nada. Como que eu tenho certeza disso? Então essa parte branca grande aqui ó, da direita é onde fica o seu conteúdo. Então caso você tenha algumas coisas aí, elas vão aparecer, seja lá o conteúdo que for. Ah, professor, e esse lado esquerdo aí? Aqui do lado esquerdo você tem os espaços, os locais que você tem disponíveis no seu hardware, no seu disco, no seu computador. Então, por exemplo, esse acesso rápido é só uma série de atalhos, tá? Eu vou tirar fora porque não vai fazer muita diferença agora. Aí esse OneDrive aqui também é basicamente um e-mail do Hotmail, tem a ver com só a conta de e-mail lá. E aí, no caso aqui, ele só puxa por causa do meu sistema operacional. Então, o meu Windows é da Microsoft, assim como o Hotmail ou, se eu não me engano, MSN ou Outlook, né? São todas opções de e-mail que você pode criar, todos da Microsoft. Então, ele sendo uma coisa amarrada com a outra, por exemplo, o Windows ele é associado com o e-mail a partir da versão 10, por exemplo. O que acontece? Então ele já cria ali, o OneDrive fica tipo fazendo uma sincronização de cópia de segurança, tá? Mas não é obrigatório, tanto é que eu não vou nem me preocupar com isso.
Mas o principal é, aqui para baixo onde está escrito meu computador, aí sim, aqui nós temos locais importantes do seu computador. Então você tem áreas de trabalho, que é aquele meu fundo da tela, estão vendo? A pasta atividades e pasta tempo. É o que tinha lá. Ah, professor, mas é a lixeira. A lixeira não entra porque ela não é um ícone que você pode manipular. Você não pode excluir, é de controle do próprio sistema operacional. Então ele nem mostra para que você não faça nenhuma besteira aqui. Quer mexer na lixeira? Vai lá e trabalha com ela. Documentos é um espaço para isso. Downloads, lugares que você fez downloads de arquivos e tal. Imagens, caso você tenha figuras gravadas, tá? Músicas, objetos 3D, que é muito mais difícil você ter ali. Aí, essa pasta vídeos é do software que eu estou utilizando para fazer a gravação das aulas de vocês, também não é comum que apareça para vocês. Aí eu tenho o disco C e o disco F. O disco C, ele é obrigatório que você tenha no computador. Por quê? Porque aqui fica pastas como essa, arquivo de programa, então aqui ficam instalados os softwares que você tem na sua máquina, tá? Como Word, Excel, PowerPoint, navegador da internet, essas coisas, que são softwares fora do sistema operacional, não são necessários para ligar a máquina. Então, se por exemplo eu deletar a pasta aqui, se eu apagar ela, o computador para de funcionar? É provável que não, mas nós vamos ter grandes problemas porque você vai estar destruindo onde ficam todas as aplicações, né, os softwares que você utiliza para fazer seus trabalhos, antivírus, uma série de coisas. Então pode ser que danifique um pouco o funcionamento do sistema operacional, mas não no seu conteúdo essencial, mas nas ferramentas de apoio para trabalhar, porque alguma das coisas que tem aqui pode ser que estejam, no momento que o computador liga, entrando em funcionamento junto com o sistema operacional. Tá? O antivírus é um exemplo. E o Windows, ele está na pasta chamada Windows. Essa aqui, se você tenta apagar, ele até consegue apagar uma parte, mas não apaga tudo justamente porque é o que está mantendo o computador ligado. Então, se você mexer nessa pasta aqui ou nessa, você pode ter sérios problemas. Sugestão minha, pode ignorar tudo isso aqui. Então, o disco C não é o tipo do disco que você sai criando as coisas, fazendo ali o tempo todo. Tá? Caso você queira criar suas próprias pastas, locais para estudo e tudo mais, ou use a área de trabalho ou use documentos. São locais mais adequados. Um detalhe importante é, tá, professor, então digamos que eu fiz meus trabalhos da faculdade toda, do meu curso todo, gravei tudo na área de trabalho. E meu computador está meio estranho, eu vou levar numa assistência para formatar. Vai perder tudo? Vai. Se essa assistência não fizer o chamado backup, a cópia de segurança, tudo que tem na área de trabalho, nos meus documentos, downloads, são itens que são excluídos no momento em que você faz uma formatação, que você apaga o sistema operacional da máquina e coloca de novo do zero. Por quê? Porque são conteúdos do disco C. Então, quando você fala, vou formatar um computador, é o disco C, esse aqui, que você vai eliminar todinho o conteúdo dele. Então, o meu aqui, por exemplo, tá lá, ó, 111 GB de gigabytes, tá? Por exemplo, um pendrive tem 8 GB, 16 GB, um celular tem lá 32 GB, 64, 128 GB, isso é a chamada memória de armazenamento, é o disco, é o HD, tá? E um celular tem um HD dentro, como se fosse um cartão de memória, mas é uma memóriazinha permanente, onde grava as coisas e só sai de lá se você apagar. Então, esse espaço aí é o total desse disco C. Só que eu tenho 45 livre, então mais ou menos 40% do disco está vazio ainda. Não precisei ocupar tudo. Professor, mas será que isso aí enche logo? Não. Para encher 45 GB dá muito trabalho. Você, por exemplo, instala no Windows, Word, Excel, PowerPoint, antivírus. O básico para trabalhar, desses 110 aí você deve gastar 10 GB, 20 GB. E sobra lá 70, 80, 90 GB para você colocar outras coisas. Então você pode ter documentos gravados, materiais de estudo, outros programas, jogos, seja lá o que for. Mas, para você encher 120 GB, realmente você tem que ter muito conteúdo no seu computador. Só que daí o que acontece? Então você ter apenas o disco C é um pouco perigoso, porque as coisas estando gravadas nele, caso você tenha que fazer uma formatação de emergência, algum problema no disco, alguma coisa assim, você perde tudo. Então é interessante que você tenha uma alternativa. No meu caso, a minha alternativa aqui se chama disco F. Esse F é um disco de backup, tá? Não preciso dele para ligar a máquina. Ele é um segundo HD que está dentro do meu computador. Se eu desconectar os cabos de energia dele, ele some daqui, não ligado, isso não é seguro, tá? Tem que desligar o computador e tal.
Mas vamos supor que eu desconecto. O computador vai ligar normal, normal. Ele vai entrar porque o disco C está funcionando certinho com o Windows e tudo mais. Ah, e se eu desconectar o C também? Não, ele não funciona. E se eu deixar o F e desconectar o C? Também não funciona. Tá? São duas peças, são dois discos, dois HDs que estão conectados juntos no computador, no meu especificamente. E aí o que acontece? Eu tirando o F, é o C que liga a máquina, não tem problema. Se eu tirar o C, aí não tem mais o Windows na máquina e não funciona, não liga. Para vocês verem a importância do sistema operacional. Professor, mas e esse negócio de ter dois discos? Quantos computadores você compra e vende desse jeito? Nenhum. Não é comum um equipamento de computador, um notebook, principalmente um celular ou um tablet, alguma coisa assim, vir com dois discos. Tá? É um item desnecessário para o funcionamento da máquina. Para que você tenha mais recurso, mais cópia de segurança e tudo mais, é interessante. Mas aí já vai de você ter um conhecimento a mais. Professor, mas então tá. Então digamos que eu só tenho disco C. Tem como eu fazer alguma coisa de segurança? Tem. Dá para você vir aqui, ó, dentro de propriedades, e de repente você acha um espaço onde você pode dividir o disco. Mas aqui nesse meu Windows ele está protegido, ele não vai deixar. Mas se você pegar uma versão mais antiga do Windows, tem aqui, ó, para diminuir o espaço em disco. Aí você vai pegar esses 45, por exemplo, que tem sobrando e colocar 30 para ele fazer um disco extra. Dá para fazer isso. E aí, o que acontece? Com esse disco extra, ele vai virar, por exemplo, letra D. E você gravando os seus documentos lá, o que vai acontecer? Você vai ter a tal da cópia de segurança. Aí você vai ter como se fosse um disco como esse meu F aqui, onde você pode gravar tudo. Tá, professor, mas e se formatar? Então, se formatar o seu computador, perde o que tem na letra C. Mas na letra D, E e F, que são discos diferentes normalmente, onde você grava outras coisas, e é como se fosse um disco separado, mesmo que for feito no mesmo, isso é uma divisão virtual. Mas ele é suficiente para que você faça uma formatação segura na letra C e não perca o que está na letra D. Dá para fazer isso, tá? O meu aqui não deixou só porque tem a proteção do Windows aqui e eu já tenho um segundo disco, então ele nem mostrou para mim. Mas dá para fazer isso sim. Caso vocês queiram, é bem fácil de achar um conteúdo sobre isso. Não tem problema nenhum. Mas não é obrigatório. É só uma dica. Caso você queira, você pode trabalhar normalmente, vindo aqui na área de trabalho, criando suas pastinhas, tá? Gravando as coisas. Eu só estou mostrando mais ou menos a ideia de como você divide o disco, como funciona mais ou menos a ideia do controle do espaço no seu sistema operacional. Mas o que eu estou comentando aqui são detalhes, não é tudo obrigatório. Você simplesmente vai conhecendo um pouco mais do uso do computador. Então, aqui é a área de trabalho onde eu estou, que é aquele fundo da tela. Documentos é um segundo lugar que eu tenho de espaço para poder fazer gravações. Downloads é quando você baixa alguma coisa na internet, provavelmente vai cair nessa pasta automaticamente. Inclusive aqui, ó, vou aproveitar e apertar o botão da direita e tem aqui, ó, expandir é para abrir a pasta, mas lá embaixo tem propriedades. Dentro dessas propriedades vai vir aqui, por exemplo, ó, quanto de espaço está sendo ocupado de download na minha máquina. Isso é importante sim, porque quanto maior for esse espaço, é um espaço, assim, digamos que inútil, porque quando você faz download de alguma coisa, você já usa. E depois que você usa, é provável que você não precise mais. Caso você precise, às vezes nem é bom deixar nessa pasta downloads. Depois você deveria colocar em algum outro lugar. Mas tudo bem. Eu tenho 135 MB, megabytes. Isso é muito, é pouco? Então, ó, só para vocês terem uma noçãozinha mínima, deixa eu pegar um aplicativo simples aqui, ó, o bloco de notas, tá? Vou deixar ele aqui por cima. Basicamente, você tem as unidades chamadas de byte. Aí tem a chamada kilobyte. Tem a megabyte. Gigabyte. E terabyte. Existe hexabyte, petabyte, mas não se preocupe porque praticamente não se usa ainda. Então, como funciona isso? O byte é equivalente a um símbolo do teclado. Então, se você bater uma letra A, é um byte. Tá? Beleza. Aí você chega e fala, tá, mas isso aqui é pouco, é bastante. É só uma letrinha. Um número, uma vírgula no teclado. É um caractere, uma tecla que você bate no teclado é mais ou menos assim, equivalente a um byte. Existem outras formas de fazer essa medida, mas deixa assim. E 1 kilobyte é como se fosse 1000 vezes esse mesmo A. Ou seja, 1000 bytes. Ok? Aí eu vou colocar aqui um B maiúsculo, que é equivalente a isso.
Aí vem o megabyte. O megabyte é como se você pegasse 1000, não é bem 1000, tá? O correto, vou até colocar bem corretamente aqui, mas vocês podem falar arredondando, 1024. Vezes o kilobyte, que a sigla é assim, ó. Então isso já é o megabyte. Se você pegar o gigabyte, é a mesma coisa, 1024 vezes o megabyte, MB. Vocês estão vendo que é sempre a primeira letra e o B de byte. Primeira letra, B de byte. E aqui o terabyte, ele vai ser 1024 vezes o gigabyte. Ah, então agora eu estou entendendo, professor. Então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, 1 gigabyte, ele é equivalente a 1000 desse, ele vai voltando, certo? Então, um exemplo aqui, ó. 1 gigabyte, ele é equivalente ao quê? Então você vai ter 1024 do megabyte que é anterior a ele, vezes 1024, que é o kilobyte que é antes dele, e vezes o tal do A lá, do byte. Vamos colocar o B aqui. Que é igual a mais ou menos, tá? Mais ou menos 1 milhão de bytes. Ou seja, mais ou menos equivalente a 1 milhão de letras. Ah, professor, então peraí. Então, se eu fosse encher, eu estaria fazendo um cálculo de quanto aqui? 1 milhão de o quê? Bytes? Calma lá. Para que vocês não se percam, observem bastante aqui o nosso raciocínio. Ó, o gigabyte, ele está aqui. Eu tenho que dar um pulo para chegar no megabyte, um pulo para chegar no kilobyte e um pulo para chegar no byte. Então cuidado que não é direto aqui, ó. É daqui para trás. Então não, é vezes ainda 1024 para vocês verem o tamanho que é isso. E aqui, para arredondar, mais 3 zeros. Isso que eu queria que vocês entendessem. Então a conversão é bem simples, mas vocês não podem se perder onde vocês estão. Então, ó, aqui eu passei para megabyte. Aí aqui eu estou passando para kilobyte. E aqui para byte. Entenderam? Aí eu vou chegar aqui, ó. Então 1 gigabyte é equivalente a 1 bilhão de bytes. Se eu quisesse pegar um gigabyte, um pendrive de 1 gigabyte que quase nem se acha mais para vender, agora é tudo de 4, 8, 16 para cima, você teria que digitar 1 bilhão de letras no teclado para mais ou menos encher um pendrive de 1 giga. É muita coisa, pessoal. Ah, professor, mas é engraçado que um pendrive desse eu tiro um pouco de foto já enche. É porque as imagens hoje em dia, que elas estão chamadas estão gravadas, né, no chamado megapixel. 1 megapixel é 1 milhão de pixels. Tá? E o pixel é um pontinho colorido na tela. Então você tem milhões de pontinhos coloridos para serem gravados. Só que um ponto colorido na tela não é a mesma coisa de uma letra no teclado. A letra no teclado é uma letrinha que você bate, o computador já entende. Um ponto colorido na tela, você tem que falar que cor que é, qual que é a posição desse ponto na tela, se é, vamos supor, coordenada x, y. Então pense que você tem que passar mais informação. E você multiplica isso por milhões, então dá um espaço muito maior. Entende? Então não é algo simples de você pegar e reduzir o tamanho de uma imagem no computador para que fique equivalente a uma letra. Isso não tem nem como, mas para que fique o menor possível. Então, no outro momento eu vou comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, prestem muita atenção quando vocês ouvem os nomes, tá? Então, o byte é o básico, é como se fosse uma letra. O kilobyte é uma unidade que se usa pouco hoje em dia, mas é o equivalente a muitas fotos que vocês vão achar na internet. Então, são milhares de bytes. O megabyte se usa mais para algumas coisas assim relacionadas à velocidade de internet e tal, mas daí é bit. Então é um pouco diferente, mas não vou entrar nesse mérito não. Eu só vou comentar aqui por cima no momento que eu achar melhor quando for falar da internet, mas agora para que vocês entendam, vamos manter só no byte. Então o megabyte não se usa muito mais. O gigabyte é a memória do computador, pendrive, HDs em geral. A parte de armazenamento hoje está muito forte em cima do gigabyte ainda. E o terabyte é para alguns tipos de disco, principalmente o tal do HD, que grava bastante coisa, que já está com alguns teras de espaço, 1, 2, 4, tá? Mas ainda não é tanto. Você pode ouvir falar já de alguma coisa com relação a disco de 1 petabyte e tal, mas ainda
não é nada muito comum. Então esse resumo que eu fiz aqui é só para ajudar um pouco na compreensão. Pode bagunçar um pouco a cabeça? Pode, mas é só para vocês entenderem aquela ideia de quem é maior do que quem, na ordem, tá? Então se alguém falar para vocês, ó, eu estou com um pendrive de 16 GB, é bastante? Aí você vai pensar, bom, são 16 bilhões de bytes. Daria para gravar muita coisa de kilobyte, não é? Porque daí daria milhões. Então talvez daria para gravar 1 milhão de fotos num pendrive desse? Provável. Ah, então é bastante. 1 milhão de fotos é muita coisa. Só para ter aquela noção, tá? Mas pode ser que você tenha fotos numa qualidade já em megabyte, porque você usou uma câmera com muitos megapixels. Então pode ser que você consiga gravar num pendrive de 16 GB umas 1000 fotos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende dos megapixels da câmera fotográfica. Ah, então se for um HD de tera, opa, daí já é 1000 a mais. Então em vez de você gravar 1000 fotos, você vai gravar 1 milhão de fotos. Olha só a diferença. Então é muita coisa. Beleza? Nem vou fechar porque se precisar eu volto aí. Então 135 megabytes vocês já estão vendo que era pouco, né? O mega era o terceiro nome, era byte, quilo e mega. Então isso aqui é equivalente a mais ou menos 135 milhões de bytes, tá? Ainda é um número grande, mas não é tanto. E olha aqui ó, a conversão, ó, tá vendo? Vezes 1024, ele até põe o número exato, ó, 142 milhões 40.857. Então isso tudo que eu estava resumindo para vocês, ele aparece escrito aqui na tela em números exatos como um exemplo para vocês. Então para ver como esse tipo de informação não é uma bobeira. Às vezes você olha na tela e não entende nada, porque falta esse pequeno conhecimento do que é o byte, megabyte e tal. Tudo bem. E aí, a minha pasta tem atividades, então, se eu pedir propriedades dela, ó, tá lá, tamanho 0 byte. Professor, mas você criou uma pasta e ela não ocupa nada? O computador ignora isso aí. Tá? Ele reserva um espaço para fazer essa organização das pastas e daí acaba não ocupando o espaço de gravação de conteúdo. Ah, professor, mas o que é conteúdo se a pasta não é conteúdo? Então, daqui a pouco vocês vão ver. Tranquilo? Ah, então, letra C, letra F e área de trabalho são os espaços que eu estou trabalhando aqui. Existe o documentos, existe o downloads, mas o principal para a atividade de vocês, concentrem nessas duas aqui, ó, área de trabalho e documentos. Tá? Caso vocês queiram um pouco mais de avanço nos estudos e tudo mais, aí pode tentar dividir o disco em dois, mas tudo tem que tomar muito cuidado. Às vezes você pode deixar quieto e um dia que você for pedir para formatar o seu computador, por exemplo, aí você vai lá e fala, eu gostaria que você dividisse o disco em dois, não precisa ser grande a letra D, eu só quero um pouquinho para gravar meus arquivos principais, ou de repente pede uma metade, assim, mais ou menos, para você gravar fotos, sabe, foto de família, essas coisas, porque às vezes se você grava isso só na pasta de imagens e alguém formatar e não fizer cópia, você perde, e foto de família não tem como tirar de novo, é coisa de anos atrás, então você não tem como recuperar. Uma sugestão é gravar em sites, em e-mails e esses espaços tipo OneDrive, que a gente chama na nuvem, porque são locais mais seguros do que o seu próprio computador, porque eles estão em um local gravado, protegido e com muita tecnologia para cópia de segurança. Então é interessante isso aí. Tranquilo? Então, para utilizar essas pastas, eu vou explicar para vocês num próximo momento. Mas por enquanto eu agradeço o tempo de vocês e até breve.